Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre o tema maturidade espiritual. A maturidade ela é definida no dicionário como o estado das pessoas ou das coisas que atingiram um desenvolvimento completo. Eu já ouvi uma definição muito bacana também sobre a maturidade do ser humano, que ela é atingida quando nós paramos de pensar em nós mesmos e começamos a pensar nos outros. Mas e a maturidade espiritual? Bom, nós podemos começar pelo conceito de que a espiritualidade para Deus não é o mesmo que é para os homens. Para algumas pessoas, um monge que consegue dominar a dor ou usar o poder da mente sobre o corpo tem um alto nível de espiritualidade. Um guru indiano que pratica levitação, esse é totalmente espiritual. Ou o mestre do yoga e da meditação. São pessoas espiritualmente invejadas para alguns. Já tem outras pessoas que consideram um alto nível espiritual aqueles que têm um grande conhecimento teológico, que sabem tudo das escrituras sagradas, estudiosos da fé, que conseguem debater por horas o significado das palavras em hebraico, possuem uma sabedoria e um conhecimento invejável. E ainda tem quem admira os que aparentam uma santidade exterior, que tem no rosto aquela expressão de piedade, se vestem com roupas santas, falam frases profundas com uma voz pausada e suave, fazem suas orações em público e parecem pessoas inabaláveis. Esses são alguns modelos espirituais dos homens. Mas e para Deus? O que é uma maturidade espiritual? Quando Paulo fala na segunda carta ao Timóteo que ele deveria procurar apresentar-se aprovado como quem maneja bem a palavra da verdade, ele está falando sobre conhecimento das Escrituras. Mas nós sabemos que só conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, saber a Bíblia a fundo, não traz maturidade espiritual. Dá para ver isso pelo exemplo dos escribas e fariseus da época de Jesus. Eles conheciam muitas Escrituras, mas como Estevão disse antes de ser apedrejado por eles, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Eles tinham a palavra, mas não tinham o Espírito, não se submetiam a Deus. Então, só conhecer muitas escrituras não vai trazer maturidade a você. É mais provável que te dê aquele sentimento de autoridade, de se achar mais santo, melhor do que os outros. Mas a maturidade espiritual é muito mais que isso. Na carta aos Efésios, Paulo deu uma boa dica. Ele disse: Deus deu dom às pessoas e preparou o seu povo para o serviço cristão, para sermos pessoas maduras, à altura espiritual de Cristo, e não sermos como crianças, arrastados pelas ondas e ventos de falsos ensinamentos. Isso é uma coisa forte, porque Deus deu dons diferentes para cada um dos seus filhos, cada um é bom numa coisa, e ele fez isso para nos preparar para o serviço dele, ou seja, ele quer usar a gente como cristão, independente do seu trabalho, do seu lugar na sociedade, da posição que você ocupa, cargo, status, seja lá o que for, seja quem você for, ele quer te usar onde você está. E como um cristão, ele espera que você não seja levado nem abalado por doutrinas diferentes, situações adversas, problemas ou dificuldades. Você tem que saber o que você acredita, mesmo que você não consiga explicar e provar o porquê, mesmo que você não tenha um conhecimento profundo das escrituras para ficar discutindo a respeito, mas você tem que ter certeza de quem é o seu Deus, certeza de que você o conhece e confia nele. Muitas vezes o cristão nem precisa pregar, só a convicção e a certeza que ele tem daquilo que ele acredita já basta. Já mostra para os outros que ele não se apoia numa base frágil, porque o Deus que ele acredita é um fundamento sólido e forte. Então, quando o cristão maduro encontra uma situação difícil, ele busca Deus por apoio.
Diferente da história da mulher que viajava num cruzeiro e num dado momento veio uma tempestade enorme e o navio balançava, subindo, descendo as ondas. A mulher se desesperou, subiu até a cabine do capitão e falou: capitão, olha essa tempestade, o que nós vamos fazer? E o capitão, todo calmo, respondeu: acho que nós vamos ter que confiar no Senhor. E ela gritou desesperada: nossa, mas chegamos a esse ponto. Para ela confiar em Deus era o fim da linha, mas não para ele. E essa é a maturidade espiritual que você precisa ter. Quer esteja junto com outras pessoas que também acreditam em Deus, quer você esteja sozinho, quer esteja numa situação boa ou não, se está triste ou feliz, não importa. Seu Deus não varia conforme as condições da sua vida. O seu humor pode variar. Sua fé pode fraquejar, você pode perder a autoconfiança, pode perder a fé nas pessoas e até em si mesmo. Mas você sabe quem é o seu Deus. Como diz aquele primeiro verso do famoso Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pessoal gosta muito da parte do nada me faltará, mas o mais importante desse versículo é: o Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor? Quem é que cuida de você? Deus é que é Deus, não eu. Foi ele que criou o universo. Tudo isso aí que está é problema dele, não meu. Eu só tenho que ficar bem perto dele e aí eu estou seguro, porque eu sei que ele é Deus. Que nem um filme de ação que eu vi outro dia, o mocinho vai salvar a garota, os bandidos começam a atirar nele, ele sai atirando para todo lado, chega para ela e fala assim: fica aqui que eu já volto. Só que a garota sai correndo atrás dele e fala: de jeito nenhum, o lugar mais seguro aqui é atrás de você. Na vida também é assim. O lugar mais seguro é perto de Deus. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor para você. Ele é a sua rocha, o socorro bem presente na angústia. É o que diz o Salmo 46:1. Eu mesmo já passei por muita coisa e eu sei que a única constante verdadeira na minha vida é Jesus. Mas o mais legal é que se você tiver que ficar sozinho, se for deixado para trás, se for abandonado por todo mundo, Deus ainda vai estar com você. Muitos homens e mulheres de Deus se sentiram sozinhos, abandonados, passaram tempos difíceis, enfrentaram dificuldades, mas acabaram descobrindo que Deus era o suficiente para eles. Muitas vezes você pode achar que está no fim da linha. Para você pode parecer o fim da linha, mas para Deus não. Como quando Herodes começou a perseguir os discípulos de Jesus, viu que isso agradava os judeus, aí mandou matar Tiago, mandou prender Pedro para executá-lo. Essa história está lá em Atos 12. Foram soldados, prenderam Pedro, trancaram ele numa cela, algemado a 2 soldados, um de cada lado. Do lado de fora, outros soldados fazendo a guarda. Era o fim da linha para o Pedro. Parecia que ele estava com a passagem comprada para o céu. Só que de noite apareceu um anjo na cela, aquela luz brilhante. O Pedro não acordou porque ele tinha sono pesado, então o anjo sacudiu ele, acordou o Pedro e falou: levanta, calça as suas sandálias, pega a capa e me segue. Na mesma hora as algemas caíram da mão dele, os guardas continuaram dormindo um sono profundo e os dois foram saindo. Conta na história que as portas foram se abrindo e o anjo acompanhou Pedro até o final da rua, na cidade. Quando Pedro se virou, viu que o anjo já tinha ido embora. Até aquele momento ele achava que estava sonhando. E a situação do Pedro era tão ruim que quando ele foi para a casa dos irmãos, bateu na porta, uma menina ouviu a voz dele, correu para avisar os outros, mas ao invés de irem atender, eles falaram: não, você está enganado, não é o Pedro, não. Ele está preso, de jeito nenhum que ele está aí. E o Pedrinho lá fora, batendo na porta, insistiu tanto que eles foram conferir e ficaram pasmos com ele ali. O Pedro encarou um enorme problema sozinho. E ele descobriu o quê? Que ele não estava sozinho, que Jesus estava com ele. Ele descobriu que Deus era o suficiente para ele,
Pedro não precisou de sabedoria milenar, poder da mente e espiritualidade superior. Ele precisou de Deus. Então, quando você achar que está sozinho, é aí que você tem que buscar a sua maturidade espiritual, demonstrá-la, se lembrar que você não está sozinho, que Jesus está com você. Isso não é uma frase motivacional, não fique com medo, Deus está com você. Não, isso é uma realidade. Se você é um cristão, ou seja, se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que ele deu a vida por você, que ele é o seu Salvador, ele falou lá em João 14, não os deixarei órfãos, virei para vocês. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também vão viver. Vocês vão conhecer que eu estou no Pai e vocês estão em mim e eu estou em vocês. Quem me ama será amado do meu Pai e nós viremos para ele e nele faremos uma morada. Quer dizer, Jesus e Deus morando dentro de nós. Precisa de mais alguma coisa? Essa é que é a convicção do cristão maduro. Não interessa as situações, as dificuldades, os problemas, quem te deixou, quem te decepcionou, Jesus é imutável. Diz isso em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse Jesus imutável está dentro de você. É por isso que o governador romano do século II, Plínio, ficou tão desnorteado com os cristãos que eram levados até ele. Ele não sabia o que fazer. Escreveu até uma carta ao imperador Trajano pedindo conselho, porque ele ia ameaçar os cristãos, falava assim, eu vou banir vocês do país. Eles falaram, não, não pode, porque nossa pátria é o céu. Aí ele falava, então eu vou tirar tudo de vocês. Eles falavam, não, não adianta, porque os nossos tesouros estão guardados no céu. Então eu vou exilar vocês de todos os homens. Tudo bem, não tem problema, o nosso Salvador nunca nos deixa, ele vai com a gente. Então eu vou matar vocês, não pode também, porque a nossa vida já está guardada com ele. Então o grande, poderoso governador romano não tinha poder nenhum sobre os seus prisioneiros. E é disso que nós precisamos nos dar conta. Quem é que nós somos e quem é o nosso Deus? Ele quer que você aprenda a confiar nele e depender dele, independente da situação. E isso é que é maturidade espiritual. Independência espiritual de qualquer coisa do mundo e dependência total de Deus. Essa é que é a maturidade espiritual. Se você depender de alguma coisa nesse mundo para se sentir mais espiritual, você vai fracassar espiritualmente, porque essa coisa vai falhar mais cedo ou mais tarde. Seja um guia espiritual, uma pessoa amada, uma organização religiosa, uma filosofia de vida, um plano de autoaperfeiçoamento, um projeto social, tudo que é desse mundo passa. Mas Jesus não. A verdadeira base sólida da maturidade espiritual não está em nada desse mundo material. E em nada que você faça ou deixe fazer no mundo. A base da maturidade espiritual está na imutável existência de Deus, o seu relacionamento com Ele e no inabalável amor de Deus por seus filhos. Se você tem certeza disso, não importa se alguém te decepcionou, te traiu, se você foi enganado, desprezado, abandonado, e não importa nem se você falhou com Deus. Porque mesmo que você fale com Deus, Deus não vai falhar com você. É isso que diz em 2 de Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E ainda tem mais, que é o mais importante de tudo. Não interessa o que aconteça, nada, ninguém pode separar você do amor de Deus. Porque você é dele. E quem disse isso foi Jesus, em João 17,6, quando ele estava orando por nós a Deus, ele fala assim, eles eram teus e tu os deste a mim. Deus deu a gente para Jesus. Então, quando você sentir que está se afastando de Deus, lembre-se que ele não está afastado de você. É só ler os últimos versículos do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos.
Lá no 31 começa: que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, doença? Eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto. Então você tem que ter sempre essa certeza de que Ele te ama, mesmo que todas as condições tentem provar o contrário. Porque no final das contas, é só você e Deus. Então tenha confiança no amor dele. Fique agarrado nele e siga firme com a sua vida. Porque o melhor vem depois dela. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.